Então, essa investigação, Juca, e a gente agora pode contar a história inteira, porque a PF não, a Justiça derrubou o sigilo do inquérito, né? Então, a gente teve acesso a todos os dados, agora no fim, a gente antes já tinha várias informações, mas agora tem essas informações completas. Inicialmente, a gente tem empresas aí de monitoramento de apostas, para ver se tem aposta suspeita, elas não pegaram, porque justamente o volume de apostas era no valor até R$6.000, então era considerado um valor pequeno. E aí depois, uma das casas de aposta, a Betano, informa que tem uma questão ali, tem um movimento atípico de um excesso de apostas em cartões amarelos para o Luiz Henrique. Não um excesso exatamente de volume, mas um excesso de apostadores. Foram 9 apostadores. Luiz Henrique, não. Contas. Bruno Henrique. Bruno Henrique. Olha eu errando aqui. Bruno Henrique. Vamos lá. E aí, apostas no cartão amarelo do Bruno Henrique no jogo contra o Santos, em novembro do Brasileiro do ano passado. E quais eram essas apostas? Eram apostas entre 3.000 e 4.000, e eram feitas por 9 pessoas, sendo que 3 dessas pessoas são parentes do Bruno Henrique. O irmão dele, a cunhada e... agora está me falhando o último parente aqui. Tinha anotado. Mas são 3 parentes. E esses 3 parentes fizeram apostas, assim como um outro grupo de 6 pessoas, que é todo conectado, mas que ainda não se descobriu nenhuma relação nem com o Bruno Henrique, nem com o grupo dos familiares. Mas são 6 pessoas que se conhecem, que também fizeram a mesma aposta. Então, é isso que tem. Foi pego primeiro pela Betano, depois foi a Betano faz a comunicação a próprios monitoramentos, gira Comebol, FIFA, CBF, finalmente a Unidade de Integridade da CBF encaminha um relatório feito por uma dessas empresas de monitoramento, a Sport Radar e a IBIA, as duas, passando para a Polícia Federal, que inicia uma investigação. A Polícia Federal inicia essa investigação e constata que essas pessoas que fizeram as apostas atípicas eram parentes, uma parte delas, e outra era um grupo todo conectado, e hoje fez uma busca e apreensão na casa do Bruno Henrique, chegaram na casa dele às 6 horas da manhã e pegaram basicamente o celular dele. E ele deu a senha e o policial já levou aberto, não levaram mais nada. No Flamengo foram porque tinha uma suspeita de que ele pudesse manter aparelhos eletrônicos lá. O objetivo era principalmente pegar mensagens, né? Mensagens do Bruno Henrique trocado. Chegaram no Flamengo, não tinha nenhuma dessas coisas, não levaram nada. Nas empresas dele, acredito que tenham levado coisas, não tem informação precisa, ele tem 2 empresas dessas de marketing esportivo, que todos os jogadores têm, né? E aí levaram algumas coisas. O Bruno Henrique, ao Flamengo, negou, disse que é inocente, já tinha negado quando foi questionado, quando teve um inquérito no STJD que foi arquivado, que era baseado nesse mesmo relatório, e a PF estava fazendo o monitoramento do Bruno Henrique. O que é o monitoramento? Ela estava decidindo ali quando que ela ia fazer essa busca e apreensão. Então, no inquérito, tem inclusive a tabela do Brasileiro, ali para eles analisando se... quando que a gente vai na casa dele? Chegaram a fazer um pedido para que o juiz desse um mandado para poder abordar o Bruno Henrique no meio da rua, na concentração. E aí acabaram fazendo em casa e levaram só esse celular e agora vão tentar avançar na apuração. A questão é se vai encontrar, de alguma forma, alguma comunicação do Bruno Henrique com alguns desses apostadores. Esse é o próximo passo eventual da investigação, sendo que 3 deles são familiares dele. Ele estava numa situação, de fato, tomou o cartão aos 52, né, Juca? Você quer uma intervenção? Marinha, por favor, Juca? Marinha, só um minuto, que nós vamos entrar na televisão agora. Entramos na televisão e você continua o seu raciocínio. Você falava do cartão aos 52 minutos. Qual é a sua visão em relação a isso? O cartão ele tenta dar uma no Soteldo ali no cantinho do campo. Eu acho até que ele tentou acertar o Soteldo. Agora, se aquilo ali não acertou. Mas eu até acho que o cartão é aceitável porque ele tentou acertar. Ele tentou, tipo, um chute meio agressivo, podemos dizer assim. E depois ele é expulso falando... E aí a expulsão não tem nada a ver com essa investigação, porque ninguém apostou em cartão vermelho. E ele perde, ele vai lá e xinga o juiz e tal. Na versão que eu ouvi do pessoal do Flamengo, era
que esse quadro que você está falando que não faz sentido, por que ele ia receber o cartão nos acréscimos, e por que se ele estava satisfeito com o cartão amarelo, por que ele foi lá xingar o juiz e receber um vermelho? Né? Lembrando o seguinte, né, Marrinha? Vamos lembrar só o seguinte, o Flamengo perdia por 2-1 e o Gerson já tinha sido expulso. Isso. O clima estava tenso. Isso. E tem uma outra circunstância que também que é o seguinte, o Bruno Henrique tinha 2 cartões amarelos e o próximo jogo era contra o Fortaleza e o seguinte contra o Palmeiras. Então talvez tivesse uma lógica de cartão amarelo para ele poder jogar contra o Palmeiras mais na frente da sequência, entendeu? Então, mas tudo isso aqui é conjectura, né? A gente está dando os dados para as pessoas chegarem às conclusões dela. O que a PF entendeu e está posto no inquérito deles é que eles veem uma possibilidade de fraude a resultado esportivo e de corrupção passiva, no caso de corrupção passiva esportiva, que é a figura que está no Estatuto do Torcedor, por parte do Bruno Henrique. E aí eles vão tentar identificar se tem alguma comunicação entre ele e os apostadores. Sendo que, como uma parte dos apostadores, a família dele, pode ser que tenha no telefone, pode ser que tenha sido, enfim, eles podem ter conversado, né? Ele é o irmão dele, sei lá se ele não teve com o irmão dele, enfim. A gente não tem como saber essa circunstância. Fato é, a investigação é bem específica, não é um grande esquema, é uma coisa relacionada ao Bruno Henrique, a família dele e esses outros 6 apostadores. E a gente vai ter, a Polícia Federal vai ter que descobrir agora como se teve essa comunicação, se de alguma forma ele induziu de que ele forçou o cartão. Essa é a próxima resposta que a gente vai ter. O Flamengo diz que confia muito nele, que ele, enfim, que está do lado do Bruno Henrique, que tem um entendimento de que ele é um jogador que já recebia muito cartão mesmo, que fica muito irritado quando está perdendo, que aí entende que toda atitude ali é compatível com o que é o padrão do atleta. Perfeito. Dentro da investigação da PF, eles mostram outra coisa, que estatisticamente ele recebeu muito pouco cartão. E que, então, portanto, uma grande aposta em volume alto em cartão amarelo dele estaria fora do padrão. Então, você tem essas 2 versões aí contraditórias. Fato é que é o 3º jogador aí de alto padrão do futebol brasileiro com suspeita de manipulação de aposta. Né? Fato é que devemos isso tudo às bets e a tal história, nada mais no futebol será olhado com inocência. Qualquer coisa que aconteça, alguém dirá, opa, será que o Everton não deixou de correr corretamente atrás daquela bola antes do gol do Yuri Alberto, porque ele está... Qualquer lance agora, graças às bets, aos que a bancam, aos que as anunciam, teremos essas situações. Seco para você, antes de ouvir Zé Trajano. Galo campeão domingo da Copa do Brasil. Normal, surpresa ou zebra? Olha, antes da final não seria nem surpresa nem zebra, né? Porque era uma final equilibrada. Mas diante do resultado de 3-1 do Flamengo, eu acho que é uma zebra. Porque é um resultado muito difícil de reverter. Zé Trajano, né? Boa noite, boa tarde, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro, eu não acho zebra, não. Acho normal, apesar de ser um placar muito favorável ao Flamengo, porque é a diferença de 2 gols. Vai no gol sem tomar nenhum, vai no gol no primeiro tempo, o gol no segundo vai para pênalti. Quer dizer, não é uma coisa... Esse gol do Allan Kardec, eu acho que aliviou um pouco. Se fosse 3-0, eu acharia só uma zebra mesmo. Mas 3-1, com essa possibilidade de não tomar nenhum gol, fazer 2, jogando em seu campo, diante da sua torcida, pode ser. O Flamengo é favorito. Agora, pode acontecer. Nesse caso aí do Bruno Henrique, curioso que os 3 que foram envolvidos em circunstâncias diferentes são jogadores milionários, né? Ganham muito bem, estão com boi na sombra, essa coisa toda. E o que consta é que eles fizeram esse tipo de coisa para ajudar familiares. Não é isso? O Paquetá lá... O Bruno Henrique e o Paquetá. Né, os 2 têm envolvimentos de familiares, o Luiz Henrique não, né? Tem um depósito na conta dele, né? A gente ainda precisa ver a evolução do caso. Mas o Luiz Henrique, o Bruno Henrique e o Paquetá, sim, envolvimento de familiares deles, né? Apostando. Porque eles não se beneficiam diretamente do dinheiro disso aí, é muito pouco, né?
A gente não sabe, né? Precisa. Não teve uma quebra de sigilo bancário, mas assim, o indicativo até hoje é que não tem nenhuma informação sobre isso, de fato. Parece que a tentativa de ajudar, mas é um caso que vai correr lá na Inglaterra. A coisa está há meses sendo estudada, dizem que o Paquetá vai sofrer uma punição grande, mas ainda não tem nenhuma consequência oficial. A gente fica muito. As bets vão acabar com o futebol e destruir a imagem de vários ídolos, viu? Do jeito que a coisa está andando. É uma coisa muito complicada, muito complicada. Mas, Juca, agora, você falou. Eu não sei o que vocês acham, mas vou dar uma opinião aqui. Vocês não acham que os clubes já passou da hora deles fazerem uma carteira e falarem para os jogadores que a familiar deles não pode apostar de jeito nenhum? É falar assim, amigo, a partir do momento que você é jogador, seu parente não pode apostar, ponto. Pois é, mas é tua história. Né? Todos eles estampando bets no peito. Mas o clube é patrocinado por uma bet. É tudo a parra do boi. Agora ele pode vir com aquela desculpa, né, Juca? Que houve cunhado não é parente, Brizola para presidente. Cunhado não é parente, pode argumentar não, assim. Mas irmão é, né? Não, irmão, tô brincando. Se tiver algum cunhado, joga cunhado que ele pode alegar isso. Né? É cunhado. É aquilo que eu digo. Por enquanto, para mim, o Bruno Henrique é vítima das apostas. Pode ser que se prove que ele é réu. Aí que se dane. Mas, por enquanto, agora, claro, se ele de fato for vítima, vai ficar marcado. Quem é que vai limpar depois? Agora, Zé, você ia me fazer uma pergunta, antes que você me faça a pergunta, eu te faço outra. Você que vem de longe, já tinha visto cabeça de porco jogado no gramado, não? Não. Primo, tá, Juca? Só complementando a última informação. Aquele terceiro elemento é primo, né? Tá. Primo é parente. Primo e a cunhada, é isso. Cunhada não é parente, hein? Cunhada não é parente.